esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Hoje falamos de um rei, uma figura um tanto anacrônica, em baixa nos estoques do mundo. Agora os reis são cada vez mais raros nos tronos políticos do mundo. E isso, por um lado, pode fazer com que este título dado a Cristo soe estranho e fora das nossas categorias culturais, um título quase de conto de fadas. Por outro lado, no entanto, se os reis humanos desapareceram ou são apenas figuras representativas e simbólicas onde ainda existem, isso nos dá a oportunidade de olhar para a realeza de Cristo como algo realmente diferente e além. Se os cristãos ainda chamam Jesus de rei, é porque querem dizer algo certamente diferente de toda a realeza imaginável. O Novo Testamento, de fato,
já fala de uma realeza outra que supera as realezas mundanas e até mesmo as realezas messiânicas que Israel havia experimentado. Ao ouvir a primeira leitura tirada do livro de Samuel, recordamos da realeza messiânica de Davi. As tribos de Israel reconhecem esta realeza, entrando em aliança com Davi, reconhecendo a vocação que Deus lhe deu para pastorear o seu povo. Nos tempos do Novo Testamento, no entanto, a experiência monárquica de Israel falhou miseravelmente, e a realeza davídica é, para o Israel fiel, apenas uma lembrança de uma promessa que a supera. O rei vindouro será diferente do que Israel experimentou, do que os povos experimentam. Mas que alteridade, que outra coisa é essa realeza? Para entender, devemos primeiro nos fazer outra pergunta: quem é um rei? Certamente é aquele que guia, que pastoreia, como já dizia o texto do primeiro livro de Samuel, com toda a tradição profética. Um rei é então alguém em que podemos dizer que a totalidade do povo é resumida. Mas o rei é sobretudo aquele que tem a última palavra sobre aqueles que o chamam de rei. É o Senhor. A festa de hoje, então, podemos chamá-la de solenidade do senhorio de Cristo. Um senhorio que deve ser reconhecido e acolhido pelo que é em sua alteridade, em comparação com todos os senhorios que foram vistos e são vistos na história. A liturgia de hoje propõe-nos esta alteridade com realismo cru, libertando a realeza de Cristo Jesus de qualquer resultado triunfalista de dominação, libertando a sua igreja da tentação de se tornar um reino mundano, estendendo seus tentáculos de supremacia sobre os reinos e sobre os homens. Cristo é verdadeiramente rei porque tem palavras definitivas sobre a história. É verdadeiramente rei porque, com a batuta de sua palavra poderosa, tudo rege. É verdadeiramente rei porque conquistou para a luz do Pai o mundo que se tinha lançado nas trevas da noite. Não devemos esquecer que é o próprio Jesus quem afirma a sua realeza. No quarto evangelho, ele o diz claramente: eu sou rei, para isso nasci e para isso vim ao mundo. Se parássemos por aqui, seria arriscado, pois Jesus também disse, para evitar qualquer possível mal-entendido, ele disse: o meu reino não é deste mundo, não é daqui de baixo. E o trecho do Evangelho de Lucas, que hoje proclamado, mostra isso com uma clareza cristalina e inquietante. Este rei é diferente, porque não se salva. Salva os outros, seus torturadores, aqueles que o insultam, salva-nos.
3 vezes a tentação atacou-o no paradoxal trono da cruz. Salva-te a ti mesmo. A tentação lembra-lhe que já operou a salvação de muitos infelizes, de muitos pobres, de muitos desprezados, e diante dos seus olhos de crucificado, certamente passaram os rostos da mulher pecadora com o frasco de perfume, do cego de quem reabriu os olhos à luz, dos leprosos com a sua pele curada, dos possessos humanizados, de Zaqueu radiante de alegria e esperança, dos seus discípulos cheios de confiança num mundo diferente. Ele os salvou. E agora não podem salvar-se. Mas esse é o momento de tentação. A tentação o lembra que ele pode. E Jesus sabe que ele é rei. Inclusive sabe que até seus assassinos escreveram isso no alto da cruz. Mas ele é um rei que salva o mundo, perdendo a si mesmo. Disso ninguém ali sabia. E esta alteridade Lucas quer que compreendamos plenamente. Uma realeza verdadeiramente outra, sem par. Lucas quer que varramos todas as ideias preconcebidas de realeza e até mesmo ideias preconcebidas de Messias. Como o evangelista nos fala dessa alteridade? Como é que ele nos fala dessa alteridade? Lucas nos fala disso precisamente através do títulos crucis, ou seja, daquela inscrição colocada no alto da cruz, que dava aos transeuntes a identidade do condenado e o crime pelo qual estava de pé naquele madeiro. Lucas, escrevendo seu evangelho em grego, faz com que a famosa frase do letreiro soe mais ou menos assim: o rei dos judeus, este. Então Lucas é muito claro, é como se ele estivesse nos dizendo: o rei dos judeus, o Messias é este crucificado, este perdedor, este que não se salva. Se você pensar em qualquer outra realeza, você está enganado. Jesus tinha anunciado este paradoxo ao longo da sua vida, com toda a sua vida. Ele disse que só quem perde a vida a encontra de novo. E agora ele está lá para perder a vida. Se ele se salvasse, negaria esse paradoxo. E assim, como um rei paradoxal, ele permanece lá, pregado na cruz, em total impotência, e escolhe salvar. Escolhe salvar e não se salvar. Como último ato de sua história nesta nossa terra, ele salva o pobre, o mais pobre, a quem ele se fez semelhante à morte e morte na cruz. Na cruz, perdendo-se e dando a salvação sem se salvar, Jesus é verdadeiramente rei. Ele realmente domina aquela tremenda filautia
que é irracional amor próprio, a ponto de se esquecer dos outros e de Deus. Ele domina com o amor e a misericórdia o ódio que o ataca, pregando no madeiro dos malditos. É rei porque ele faz a ponte entre a terra dos pobres e dos últimos e do paraíso de Deus. No Evangelho de João, Jesus diz: eu sou o caminho. E aqui vemos como ele realmente é o caminho. Caminho para quem reconhece a sua realeza no paradoxo. Caminho para quem, como o ladrão crucificado, não tem medo de seu pecado e sabe entregá-lo àquelas mãos pregadas, aparentemente impotentes, mas paradoxalmente capazes de abrir aquele paraíso que o homem fechou com a sua desobediência e diante do qual desembaiou-se as espadas de fogo dos tremendos querubins colocados para vigiar a entrada. Foi a negação do senhorio do Criador que fechou as portas do paraíso, que agora se abrem ao menor dos filhos de Adão, ao mais proscrito e miserável, a este ladrão crucificado, que no entanto reconhece no crucificado que está ao seu lado o Senhor, que tem as chaves da morte e do inferno. E por isso é a chave de Davi: se ele abre, ninguém fechará. A igreja hoje, no término do ano litúrgico, contempla este rei, que é a razão de toda a sua luta diária pela santidade, pela justiça. Este rei que dá forças à igreja para construir o reino, sabendo que é sempre um dom do alto. Este rei que põe em crise todos os reinos do mundo e todas as reivindicações de poder. Este rei que reina da cruz. No final do ano litúrgico, a meta não é uma complacência triunfalista, mas sim, mais uma vez, é um caminho contraditório aos nossos caminhos. A meta é um senhorio que não nos abriga numa religião tranquilizadora, mas nos pede para arriscar pessoalmente a um preço elevado. No final do ano litúrgico, este rei mostra-se a nós como a possibilidade de um modo pleno de ser homens, no amor que se doa, que não se salva, mas salva o outro. Este rei é digno de crédito, porque sem alienar seu senhorio, ele se fez muito próximo de nós e da concretude de nossa humanidade, até mesmo de nossas cruzes. Tão perto e tão próximo que o ladrão crucificado pôde simplesmente chamá-lo Jesus. O ladrão crucificado ao lado de Jesus é o único que chamou Jesus sem acrescentar nenhum outro título. E Jesus significa Deus Salvador. Deus salva. E ao fazer isso, ao chamar o crucificado de Jesus, Deus salva, esse ladrão faz que esse santo nome, Jesus, Deus
Salvador floresça em nossos lábios todos os dias, na certeza confiante de que Ele é o Senhor que dá sentido a tudo. E assim, caros irmãos e irmãs, assim termina o bom samaritano, Jesus, aquele que passou fazendo bem. Assim termina o bom samaritano o seu caminho. Aquele que Lucas nos falou ao longo do seu evangelho durante este ano. E o final da vida do bom samaritano é chocante. Foi ferido como aquele que socorreu. Ele tem as mesmas feridas e as terá para sempre. Não para contar, para falar de uma dor eterna, mas para falar de um amor eterno. Em tal Senhor podemos confiar e caminhar, apesar das contradições da história, com o desejo ardente de pronunciar como última palavra em nossos lábios, assim como o ladrão crucificado, o primeiro santo no reino. Podemos caminhar e pronunciar Jesus no nosso momento derradeiro. Jesus, Deus Salvador. Professemos a nossa fé.